Olá, meu querido telespectador, telespectadora, me chamo Rian Tavares, sou sócio da XP e você está no seu querido Papo de Assessor, o podcast dedicado a quem quer saber melhor sobre o mundo da assessoria financeira e ficar parando de pesquisar coisa errada no Google. Eu tô com uma pessoa, uma executiva extremamente especial. São mais de 15 anos de mercado financeiro, indo desde grandes instituições financeiras até o ambiente da assessoria. Descobri que ela é corredora também e o papo vai ser muito bacana. Camila Pereira, grande prazer ter você aqui com a gente. Primeiro de tudo, Camila, eu queria que você se apresentasse. Quem é Camila Pereira na assessoria de investimentos e um pouquinho da sua história. Legal, obrigada, Rian. Prazer, obrigada pelo convite. Bom, quem é a Camila? Camila tem essa experiência de 15 anos, comecei em grandes instituições, ali entre HSBC e Bradesco. Na assessoria, nem em escritórios, eu estou há 4 anos na Manchester Investimentos, que é um escritório que começou lá em Joinville, tem 57 anos de história. E fiz a transição muito olhando para o mercado e tudo mais, né? Então, a Camila é uma pessoa muito atenta ao que acontece no mercado, estudiosa, né? Eu costumo dizer. E olhando todo o movimento de mercado, olhando para fora, como que funciona esse mundo de assessoria de investimentos, eu entendi que o Financial Advisor lá de fora, né, se encaixa muito com esse modelo que hoje a Manchester XP proporciona para os clientes. Então, eu fiz uma transição, saindo de grandes instituições, vindo para Manchester, buscando uma estrutura que realmente eu pudesse trazer os meus clientes, né? Dentro de banco eu atuei em cadeiras de liderança, em cadeiras estratégicas, mas terminei lá no Bradesco, no Private Banking, né, como banker. E aí eu entendi que eu precisava buscar uma grande instituição, né, uma estrutura que me permitisse trazer os meus clientes e atender com 360, com portfólio, não somente de investimentos, mas que atenda o cliente como um todo. E Camila, você comentou uma coisa engraçada que para muita gente mais desapercebida não viu. A XP tem 23 anos de história e a Manchester tem 57 anos, né? Então a Manchester, se eu não me engano, ela era corretora anteriormente. E aí vendeu, se eu não me engano, a carteira de corretora, né, a permissão para a XP para atuar no ramo de agente autônomo. Hoje são mais do que 350 profissionais, né? Exatamente. Hoje a gente cresceu, né? Lá em 2008, a gente começou lá em 1967, né? Eu falo que uma empresa que tem 57 anos de história traz muita credibilidade e tradição, né? Não sobrevive no mercado fazendo besteira, principalmente no mercado financeiro, né? Então começou principalmente no Brasil, principalmente no Brasil, exatamente. Então a gente transitou aí por diversos momentos e ciclos econômicos. A gente tem muito orgulho disso, porque isso é algo que traz muita credibilidade, vivência e experiência para os nossos clientes, para estar no front, né, ajudando a estar, principalmente num momento como esse, né, auxiliando o nosso cliente. Mas esses 57 anos, lá em 2008, teve essa troca, a gente vendeu a nossa carta patente, e aí a gente seguiu nessa parceria. Então a gente está junto desde o início com a XP, nesse processo todo e crescendo juntos. E hoje são 17 bilhões de reais na Manchester, 17 bi e meio, com muito orgulho. E só você, então hoje você lidera a operação tanto de São Paulo quanto do Paraná, e são 4 bilhões e meio só debaixo de você. Exatamente. Hoje a gente tem uma estrutura aqui em São Paulo e em Curitiba, no Paraná. A parte que está comigo é a gestão de 4,5 bi. São 34 profissionais que cuidam desse portfólio com muito carinho, com muito cuidado desses nossos clientes. E estamos em crescimento e expansão, né? A parte que eu falo que a gente tem mais para crescer, nós nascemos lá em Joinville e fomos conquistando, né? Fomos crescendo para algumas cidades. Hoje a gente está em mais de 13 cidades como um todo. E aí a gente veio crescer aqui na região do Sudeste, né? Então aqui a gente está em franco crescimento. Temos Presidente Prudente, temos Guarulhos, Santos, Campinas, tem um pouquinho de sul de Minas, temos profissionais aí espalhados por toda a região. E Camila, vamos voltar alguns passos atrás. Camila, você é de Curitiba, são 15 anos de mercado financeiro, mas me conta, você é graduada em quê? Nada a ver com o mercado financeiro. Minha graduação é turismo. Mentira! Começou uma história boa. Bem Por quê? isso. Por que turismo? Porque eu amava viajar, né? Então, Muito bom. lá aos 18 anos, né?
Eu tenho 41, não tenho vergonha de falar a idade. Eu iniciei a minha carreira no turismo, fui trabalhar em companhia aérea, trabalhei na TAM na época. Mentira, que legal! Trabalhei lá 3, 4 anos, decidi ir embora, morei em Londres 3 anos, trabalhei em agência de viagens lá, então tenho uma vivência aí no exterior. E depois, quando eu retornei, aí eu embarquei no mercado financeiro através da seguradora do HSBC. Foi assim que eu fiz a minha transição. E como é que foi a entrada no mercado financeiro? Porque eu imagino só, ainda mais instituições tradicionais como o HSBC. Pô, mas essa pessoa formada em turismo, como é que eu vou agregar aqui na minha seguradora? Pô, foi muito legal. Eu fui recomendada, né? Isso é super importante. Sim. E aí, quando eu entrei num time de vendas dentro da seguradora. Né? Um time que me deu uma base, eu sou muito grata a isso, me deu uma base de vendas muito bacana. Me treinou muito para que eu pudesse me tornar a profissional que eu me tornei. E aí eu fui crescendo, tirando as certificações. A primeira certificação que eu tirei foi a CPA 20, né? Que é muito, bem a primeira ali dos bancários. E ali eu fui crescendo, me tornei Financial Advisor, bancarizou, né? Depois a primeira atuação foi com produtos de seguro e previdência, né? Que passa hoje por planejamento patrimonial. E posteriormente eu abarquei ali no meu portfólio mais produtos, que era a parte de investimentos, e fui cuidar de todo o wealth management do HSBC. E aí, subindo aos pouquinhos dentro de banco, lideranças, depois posições estratégicas, e aí depois teve a transição ali, né? Nós fomos comprados por um outro banco muito grande também. Foi aquisição pelo Bradesco em 2015, né? Isso mesmo, o Bradesco comprou o HSBC, o foi um período turbulento, eu já estava em cadeira de liderança, eu falo que Mas naquela época você estava em liderança de análogo a gerente de banco, que é o Wealth Management que você fala, Isso, né? Um time de especialistas que eles ficavam dentro das agências, né? Eu liderava esse time que abarcava toda a parte de alocação de investimentos, vamos colocar assim. Ah, perfeito. Era a parte sempre voltada muito para investimentos. Então, na liderança do time, eu falo que foi um período bastante tumultuado, né? Você ser comprado tem todo o choque de cultura e tudo mais, mas foi um período incrível de aprendizado. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo MBA no mundo. Eu estava fazendo MBA na época, eu falava, cara, eu não estou aprendendo tanto nesse MBA como eu estou aprendendo aqui, lidando com o dia a dia. Você estava falando comigo aqui em off, né? O frio na barriga, na hora da transição, você fala, cara, vai que eu sou cortado, vai que eu não sou, não sei qual vai ser o próximo ano. Exatamente. E aí, liderando, você tem que manter a calma, né? Cara, isso eu falo para as pessoas, né? Às vezes o líder, ele tem que engolir em seco e tentar passar calma para os liderados, senão se ficar uma pessoa com problema, tudo bem, mas imagina o time todo, né? Você cai a performance. Eu falo muito, eu até olho muito pro assessor, né? Quando as coisas começam, assessor, médico, né? Você tem que manter a liderança, a gente tem que manter a calma quando as coisas ficam, assim, quando vem uma tempestade, né? Você transmitir essa segurança, mesmo às vezes não tendo todas as informações, é muito importante, né? Eu costumo falar que eu diferencio muito culpa e responsabilidade, né? Às vezes a gente assume uma posição que nem sempre aquilo que vem é tua culpa, né? Mas é tua responsabilidade resolver aquilo e conduzir esse processo, Gostei, né? Nem tudo é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Isso é uma boa reflexão. É bem bacana. Eu tenho falado muito com o time de assessoria, né? Não é culpa nossa que a curva de juros subiu, que o mercado tá difícil, mas é nossa responsabilidade estar na frente do cliente, ajudando ele a passar por esse momento. É importante, né? É o momento que a gente tá passando agora, né? Eu vejo muito assessor, quando dá algum problema no mercado, fica acuado ou acuada. E aí, ao contrário, acho que é nessa hora que você tem que ir na frente e passar a informação correta para o cliente, né? Acho que é essa hora que você cria bons laços com o cliente, né? Com certeza. É onde o cliente vê valor, né? Eu entendo assim, na hora que as coisas ficam muito difíceis, o medo vem para todo mundo, né? É normal sentir medo, é do ser humano. O que ele não pode é te paralisar. Né? Então tem que levantar a cabeça, vai para frente, vai para cima, respira fundo e vai, né? Eu falo, vai com medo mesmo, porque... E claro, né? Eu sempre falo que quando se trata de questões mais técnicas, investimentos, usa a estrutura que você tem, né? O local que você está te proporciona ter informações, mas também tem profissionais ali que podem te auxiliar a passar por esse momento, né? Eu queria que tenta entrar um pouco mais nesse mérito, Camila, só porque eu vejo muita gente com essa dúvida quando vem para o mercado de assessoria. Poxa, eu tenho que decorar todos os produtos financeiros no primeiro dia, aí olha a carteira do cliente e fala, nossa, como é que eu vou saber isso tudo? Qual é a sua opinião relacionada a isso? Quando o assessor ele entra, qual seriam as suas dicas que você daria nesse começo de carreira
carreira, seja o que estudar, ou seja até as estruturas que você pode usar. Pode usar o exemplo da própria Manchester também. Legal, bacana. Assim, primeiro, a primeira coisa que um assessor tem que se preocupar é com o relacionamento com o seu cliente, né? Gerar credibilidade com esse cliente, gerar conexão, conhecer profundamente esse cliente. Porque o restante, a gente tem um portfólio, a gente tem profissionais, a gente tem estrutura que vai auxiliar a entregar muito mais do que o cliente espera, né? Porque eu falo que hoje este mundo evoluiu. A Manchester começou lá trabalhando só com ações, né? Este era o nosso mundo. Se a gente seguisse dessa forma, a gente não estaria aqui hoje. Né? A gente foi evoluindo conforme o mercado foi evoluindo. E desta forma, eu entendo que o assessor também tem que entender que o mercado vai funcionar. O mercado que a gente está entrando hoje, para o assessor que está começando, pode ter certeza que daqui a um ano ele já não é o mesmo. Né? E dentro disso, as estruturas hoje, XP, a Manchester, lá na Manchester, a gente criou uma estrutura que permite a gente atender o cliente no 360. Né? Então, se o cliente tem dúvidas, ele está num processo de venda de empresa e tudo mais, a gente tem esse portfólio para atender ele. Sucessão patrimonial, planejamento tributário, tudo isso é muito além dos investimentos. Então, não precisa saber de tudo, não precisa decorar. O time de alocação tá para ajudar. Né? Eu acho que é extremamente importante escutar quem está há mais tempo, né? Escutar quem passou por diversos cenários. O cenário ele é cíclico, fase ruim não dura para sempre, nem fase boa. Né? A gente precisa aprender a transitar num cenário um pouco mais difícil. A gente tem que nadar um pouquinho mais, tem que trabalhar um pouquinho mais forte, né? Porque a maré não tá ajudando. Tem cenário que é bom, a gente daí tem que voar realmente. Acho que é muito legal a gente entender e olhar as inspirações que tem no mercado. Tá saindo agora o filme do Ayrton Senna, né? E o cara é uma fera na chuva, né? Quando todo mundo fica com medo, desesperado, paralisa, o cara avança, né? E isso é muito a forma que eu entendo que a gente tem que encarar aí o mercado, tanto como liderança, como assessoria, né? Entendendo que a culpa não é nossa, mas a responsabilidade, sim, né? E atuar onde a gente tem controle, né, gente? Eu vi uma frase um dia de um palestrante que falou o seguinte: o casamento, ele é uma eterna gestão de crises. A tradução do casamento. Por quê? Quando dá o problema, é geralmente por algo não esperado. Se você tratar o que é não esperado sempre com muita energia, de uma forma que sempre vai gerar uma fricção, você vai ter um casamento que vai terminar rápido, ou pelo menos vai ser muito ruim a relação. E o casamento entre o cliente e o assessor é muito isso, porque todos os dias a gente tem crises ou coisas fora do esperado. Então, se o assessor ele não alinha a expectativa com o cliente, olha, cliente, vai acontecer isso daqui, pode acontecer isso, mas fica tranquilo que o nosso caminho é aquele daí. E saber, logicamente, acho que usar a estrutura para fazer a alocação correta, mas acho que esse ponto principal, relacionamento com o cliente, acho que para mim é o golaço que vai manter esse cliente próximo, né? Para justamente quando tiver as crises, não ter esse alvoroço, não ter grande problema. Mas falando em crise, doutora Camila, você então ficou quase mais de 10 anos no Bradesco. Isso. E aí deu a pandemia. Você estava quase saindo da pandemia. Me fala, foi exatamente em 2020 que você fez a transição para o mundo da assessoria de investimentos para a Manchester. Me conta como é que foi isso aí. Então, eu até o Henrique, que é o CEO, ele brinca que eu demorei 3 anos. Foram 3 anos de namoro com a Manchester para eu vir, né? E bem na hora que eu decidi, no 3º ano lá, eu falei, beleza, fechou, vou fazer a mudança, né? E conheci muito bem a Manchester. Realmente, assim, para mim era uma decisão muito importante para a minha carreira, né? Mas principalmente para onde eu iria trazer os meus clientes. Então, eu fui bem criteriosa nessa escolha. E aí, eu lembro que eu estava em São Paulo até pela outra instituição e começou o burburinho da crise e tudo mais, e o mercado virou aquele caos. Exatamente. Assim, gente, realmente foi o caos. Da noite pro dia. Eu lembro que acabou, era carnaval aqui, e aí feriado e tudo mais. Depois do quarta-feira de cinzas, eu lembro. Exatamente, aquela loucura toda. Ninguém esquece, né? Quem estava no mercado financeiro não esquece desse dia. Aí eu retornei, estava na praia até com os meus pais, retornei. Aí eu liguei pro Lucas na época e falei, olha, não tem como eu fazer a transição agora. Seria muito injusto, né? E não é nem injusto, né? Eu tenho que acompanhar a carteira dos meus clientes nesse momento. Tudo que eu fiz para eles nesses últimos 2 anos, eu preciso agora
passar por esse processo junto com eles, né? Até para que eles não se desesperem e façam alocações que não façam sentido num momento como esse, né? Até porque era um momento de muita incerteza e até para mim, eu nunca tinha passado por uma crise como essa, né? Ninguém passou. Então, assim, mas de qualquer forma, eu era profissional a quem esses clientes confiavam. Então, foi um período muito turbulento, então eu aguardei um pouquinho, né, em vez de fazer a transição lá em fevereiro, março, né, que foi o período que aconteceu toda a crise, eu acompanhei os clientes mais alguns meses ali, o portfólio e até estruturando as alocações táticas que eram sugeridas para aquele momento, e aí fiz a transição para Manchester em setembro. E o mercado voltou muito rápido também, né, Voltou. Então ajudou um pouco nisso, né, os clientes não ficaram 100% machucados em um curto espaço de tempo. Mas aí é que eu digo, né? O mercado voltou, mas o cliente jamais vai esquecer que eu não deixei ele na mão naquele momento. Com certeza. Né? Então eu digo que quando eu vim para Manchester, eu não tive tanta dificuldade para montar eu cheguei nos 100 milhões rapidamente, né? Que é o primeiro gol do assessor, né? Então a gente olha para esse primeiro gol. Então eu consegui trazer os clientes de forma, assim, não vou falar que foi fácil, né? Mas através do relacionamento, da credibilidade. Então essa construção de relacionamento, por isso que eu falo, o foco tem que ser no relacionamento. E isso junto com toda a estrutura da Manchester, mostrando o que poderia agregar de valor para o cliente, e aí você passa a atender uma estrutura ao cliente de uma forma muito diferente, né? Você começa a mostrar oportunidades não só em pessoa física, que era a minha veia, mas em pessoa jurídica, o que a gente pode fazer, auxiliar na venda de uma empresa. Então, tudo isso entra no seu portfólio e o cliente também, o cliente quer o seu sucesso, né? O cliente quer estar junto contigo, ninguém quer o quer seu estar sucesso. com um assessor fracassado, né? Senão fica uma coisa meio estranha, para pensar. E como é que foi... Porque acho que muita gente pode estar nos ouvindo que trabalha em banco ou já tem uma carteira de clientes e quer fazer essa transição. Como você fez esse preparo com os clientes? Você chamou cada um para conversar? Como é que foi esse processo assim, de convencer os clientes? Meu preparo com os clientes antes de saída foi atendê-los muito bem, no nível de excelência que... Não tem coisa melhor, assim, um bom serviço, né? Exatamente. Eu acredito, eu falo que eu sou ruim em cold call, né? Por quê? Porque o meu foco é atender muito bem o cliente que está na minha carteira, porque ele vai me indicar clientes. Mas me fala, como é para você, como é atender muito bem o cliente? Qual é a rotina de atendimento, de um ótimo atendimento para o cliente? Acho que assim, você precisa prestar atenção aos detalhes e assim, independente de cliente ou não, eu gosto de entregar mais do que as pessoas esperam de mim. Né? Então eu tenho isso na minha vida inteira, né? Se eu estou liderando um time, se eu estou liderando uma operação, se eu estou atendendo um cliente. Então, na construção de relacionamento com o cliente, eu procuro identificar os detalhes, o que é importante para o cliente, qual que é a dor daquele cliente, onde que eu ajudo. E aí vem um aprendizado ao longo desses anos que é a escuta. Né? A gente precisa aprender a fazer perguntas e escutar o cliente. Então, para quem está pensando numa transição, nunca se esqueça que o teu projeto é importante, mas o teu projeto depende desse atendimento excepcional que você vai dar para o teu cliente. Então não se preocupe se você vai travar a carteira, eu vejo algumas estratégias, não tem problema, ofereça o que é melhor para o teu cliente, né? Ofereça aquilo que faz sentido para o teu cliente, ofereça aquilo que, independente se estão falando para fazer X ou Y, né? E você se sente desconfortável, questione, né? Seja questionador. Então, para quem tá querendo fazer uma mudança como essa, foque no relacionamento com o teu cliente. O teu cliente quer o teu sucesso. Quando você atende ele bem, entrega acima das expectativas, cuida dos detalhes, né? Encanta. O cliente private, eu costumo dizer que ele é encantado o tempo todo. Ele é um cliente super assediado. Então, ele é encantado no barbeiro, ele é encantado na panificadora que ele vai, na confeitaria que ele vai. Ele tem um serviço diferente. Na loja que ele frequenta, ele não espera nada menos da pessoa que cuida do dinheiro dele. Então, você precisa... Principalmente, né? Principalmente. Então, você precisa entregar o algo mais. Precisa estudar, sim. Precisa entender de mercado financeiro, né? Afinal de contas, você não pode chegar na frente desse cliente sem saber o que está acontecendo, né? Eu acho que para quem quer mudar é super importante entender que esta profissão é de constante aprendizado. A gente tem na Manchester, um dos nossos princípios tenha aprendizado como estilo de vida, e eu entendo que isso é essencial para o profissional que quer embarcar numa carreira na assessoria de investimentos. Isso que você falou é importante. Eu falo que já passou várias entrevistas aqui no programa e todas quase que de forma uníssona falaram, olha, a assessoria ele é um business de longo prazo. Então você falou disso de
medo de prender a carteira do cliente, muitas vezes é você botar papéis mais longos, né? Ou papéis que você não vai conseguir. E tem muito assessor mais novato que quer fazer o giro, né? Quer comprar, quer vender, aí você vai ganhar no fluxo. Mas olha que bacana, se você monta uma carteira que o cliente vai crescendo junto com você, pô, o CDI na média, nos últimos, sei lá, 15 anos é de 10% ao ano. Cara, pelo menos a cada ano seu cliente cresce 10%, 12%, 13% com você. Logicamente vai chegar um momento de você girar, mas pô, uma carteira grande, pô, independente se giro ou sem giro, vai ser uma carteira que vai ser bem remunerada, seja para o cliente, seja para você principalmente, né? Certeza. E o ponto, então são mais ou menos 4 anos de assessoria, né, aqui na Manchester, XP, e você no começo você foi montar a estruturação do private, né, você ajudar a montar o private dentro da instituição. E uma coisa que eu queria te perguntar justamente a transição, agora que você atende São Paulo também, eu particularmente, a gente atende Joinville, e eu acho um público difícil. Não sei você é de lá, logicamente. Você não é de lá, mas a Manchester é de lá. O que você acha que foi essa transição cultural de você atender o pessoal de Joinville até vir para cá? Se você sentiu algum choque de cultura, diferença? Eu não vou dizer, não vou nem mentir. Claro que a gente sente, né? São Paulo tem um ritmo bastante diferente. O nível assim, eu falo que o nível de intensidade aqui é bastante diferente, porque querendo ou não, é uma cidade com mais trânsito, né? Então as pessoas chegam mais cedo e ficam até mais tarde, até para evitar o trânsito, e trabalham intensamente, né? Então, assim, é algo que eu percebi de diferença. Eu estava em Curitiba, né? Eu não sou de Joinville, então foi a mesmo na Manchester você ficou 100% em Curitiba? Sempre em Curitiba. Eu estou em Joinville para as reuniões da matriz e tudo mais. A gente engloba o curitibano também nesse meio. O que o Joinville eu acho mais difícil, mas bota o curitibano também nesse meio também. O curitibano, eu vou falar do curitibano. Eu posso falar, eu brinco que não falem mal de Curitiba e de curitibano, mas eu falo que às vezes o nível é bairrista sim, gosta de ser atendido por quem é de lá, né? Então é importante que a gente, como empresa, inclusive, a gente sabe disso e é importante. É desconfiado, então exige bastante tecnicamente. Aqui em São Paulo também. Só que aqui em São Paulo, a principal assim, diferença é o nível de competitividade. Né? Aqui tudo é muito exagerado. São muitos assessores, são muitos escritórios, né? Então, quando eu vim para cá, realmente foi um desafio bastante grande, até porque a gente estava incorporando uma parte de um escritório que a gente trouxe, né? Era um time diferente, com uma cultura diferente, aí aquela bagagem lá de trás me ajudou muito, né? De sentar, entender as pessoas. E hoje, assim, eu falo que todos os desafios que a gente teve naquele período, e claro que existiu dor de todas as partes, né? Existiu nossa dor, existiu a dor das pessoas, algumas pessoas não seguiram, né? Isso faz parte do processo de crescimento e tudo mais, mas existe hoje uma coisa muito bacana, que é essa conexão que a gente tem lá com o time que está no Sul, com o time que está aqui. Hoje a gente entende que é muito complementar o time que a gente tem, né? Então, assim, com características de regiões muito distintas, né? Mesmo em São Paulo eu tenho isso, né? Eu tenho uma parte que é São Paulo interior, que é o time de Presidente Prudente, um time incrível, maravilhoso, assim, muito gostoso tá no interior, exceto pelo calor, porque eu sou curitibana, né? Então, a gente tem um time hoje muito bacana e muito complementar. Então, eu senti bastante São Paulo capital pelo agito e tudo mais, mas hoje eu vejo que de toda a estrutura a gente encontrou um meio do caminho muito lindo, né? Que é o de ser complementar a um ao outro, né? Um time mais agitado, um time que é mais bairrista, e é importante que a gente tenha as pessoas, né? E respeite esse perfil da região e das pessoas para que a gente consiga realmente chegar na ponta final, que é o cliente, né? Que a gente entregue valor para o cliente na linguagem que ele melhor entende, né? Por isso que é tão importante a gente respeitar essas características de regiões distintas. E Camila, é legal que você tem uma história de liderança já de muitos anos, né? Então, desde a época do Bradesco, principalmente, quando estava... Desculpa, desde a HSBC, desde o Wealth Management lá, do time de especialistas. Então, que são mais de 7, quase 10 anos aí como de liderança. E fala ali os principais aprendizados que você teve como líder. E me fala também depois os principais desafios, as histórias desafiadoras como líder. Depois me conta. Primeiro, os aprendizados. O maior aprendizado é que quando a gente... eu falo que a minha maior característica é ser uma executora nata, né? E quando você passa para a liderança,
é um pouquinho diferente, né? Executar pelos outros, né? Exatamente. Aí você precisa realmente inspirar, direcionar, né? Então, para mim, o principal aprendizado foi realmente a escuta, né? Então, mesmo quando você atende cliente, você precisa escutar. Quando você vai para a liderança, você tem que escutar o dobro, né? Porque ali você está escutando o assessor, no caso aqui, né? O seu liderado e o cliente também, né? Porque ele fala por duas pessoas, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir e também contornar objeções que às vezes o papel do líder é fazer a pessoa enxergar lá na frente, porque às vezes ela está tão... o líder, ele acaba tendo um contexto maior, ele tem mais informações estratégicas e tudo mais, e é o papel do líder direcionar, contornar algumas objeções que talvez o liderado não está entendendo, mas também escutar para poder evoluir uma empresa como um todo. Né? Eu acho que o principal desafio realmente é a gente conseguir ter esse equilíbrio, né? Equilibrar todas os pratinhos. É igual você falou, é engraçado, né? Porque você tem o assessor, você tem o cliente e você tem o liderado, porque eu acho que são duas personas muitas vezes, né? A gente vê aqui, porque o assessor, ele tem os desafios comerciais, mas tem que lembrar que ele é um funcionário, ele tem a sua vida para poder equilibrar aí o nosso trabalho comercial quando você lida com o cliente. É estressante, né? Você está ali falando todos os dias, você tem que fazer o gerenciamento de emoções com o mercado financeiro, que o mercado pode cair, o mercado pode subir. Vamos falar talvez de grandes negócios. Me fala aí qual foi a sua boleta ou o seu cliente que você trouxe, não precisa citar nomes, né? Mais emblemático, aquele da sua carreira toda que você mais lembra, aquele caso que você mais lembra, positivamente, logicamente, né? Um grande negócio seu. Tá, eu vou falar de um dos primeiros clientes que eu consegui converter. É um cliente um pouquinho maior, não vou falar o nome dele aqui, mas assim... LGPD, não pode. Então assim, é um cliente dono de... É do agronegócio, inclusive, mas também tinha outras empresas. De metade de Curitiba, né? E tudo mais. Ele até não é de Curitiba, esse cliente. Ele é até de outra região. E quando ele decidiu abrir a conta comigo, ele trouxe 500 mil reais. E eu fiquei frustradíssima na época, né? Derrotado. Nossa, eu falei, achei que ia trazer... Puxa vida, né? Não, tô mandando um dinheirinho aí pra você. E sempre que ele falava isso pra mim no banco, era um montante expressivo, né? E aí, foi questão de 3, 4 meses, eu acho que ele tava brincando comigo, né, e foram 2 casos, esse cliente que mandou 500 mil e teve um que me mandou 10 mil reais. Mentira. É que assim, era um senhor e ele precisava fechar o negócio, é muito característica às vezes, desse cliente. Ele tava na minha frente, eu fechei a conta e tudo mais, ele não é acostumado com digital, com o mundo muito online, mas ele queria fechar o negócio comigo, então ele tinha na conta, na época, os 10 mil e a gente estava transferindo 10 milhões de portabilidade de previdência, daí ele ia demorar um pouco mais, mas ele queria falar que o negócio estava fechado. E este outro cliente depois me mandou mais 30 milhões e aí a gente construiu um negócio bem bacana. E conduzimos um processo também bacana ali, estava pensando em vender uma parte das empresas, daí a gente entrou em outros processos também. E me conta uma história, um grande aprendizado que foi ou um erro ou foi algum desafio que você teve que foi um grande aprendizado para você na sua carreira. Assim, eu acho que um dos maiores aprendizados e que eu levo até hoje principalmente no momento, a gente entender que nível que a gente está de vivência, experiência e ter humildade o suficiente para escutar pessoas que tenham mais experiência. Então, o período que a gente foi vendido lá, pré-vendido, do HSBC, de Bradesco e HSBC, eu estava na liderança, mas eu não era uma pessoa madura na liderança o suficiente na época para enfrentar uma situação como essa. Faz 10 anos é uma grande aquisição. Então assim, eu tinha profissionais que sentavam na minha frente e choravam, né? Então assim, saber lidar com isso realmente foi um aprendizado gigante, né? De entender a dor da pessoa que está na minha frente, os medos, né? De ficar desempregado, do que vai acontecer, como que eu vou pagar minha conta, né? Pessoas que têm dependentes financeiros abaixo de você. Eu acho que ali me deu o clique da liderança mesmo, né? Do quanto é importante a empatia, mas o quanto é importante a gente se manter firme em momentos realmente de caos, né? O quanto as pessoas precisam da pessoa que tá ouvindo, né? E às vezes é só o ouvir mesmo, é só o escutar, mas o quanto é importante a gente tá atento, porque às vezes as pessoas estão tomando decisões que você, puxa, mas é uma besteira, tá errado, mas ir mais a fundo,
por que a pessoa está tomando essa decisão, né? Por que a pessoa está pensando desta forma? Tem alguma coisa por trás nisso. Então, para mim, esse foi um dos períodos mais desafiadores, muito pela minha falta de experiência na época. Eu agradeço muito as minhas lideranças que conseguiram me orientar muito bem e me conduzir nesse processo. Por isso que eu sou uma fã de liderança e vejo o papel do líder hoje como um dos mais importantes em qualquer empresa. Sim. Eu acho que o líder ajuda a inspirar, sonhar sonhos, resolver problemas, resolver BOs que a gente tem, né? Puxar a orelha. Puxar a orelha quando precisa. Eu acho que a humildade intelectual, como foi o seu caso, né? Pô, super jovem na época, você passar por um processo de duas instituições, uma comprando outra, e você fazendo a transição de time, realmente é muito desafiador. E no final das contas, acho que o líder, ele tem que assumir um chapéu que tem que ter muita estabilidade emocional. Talvez, às vezes, chorar em casa, né, para não mostrar pro time, acontece também. Acho que eu também fui líder por muito tempo aqui na XP. Eu que o que eu queria abordar, principalmente, é o seguinte: você provavelmente está expandindo o time, né, está buscando novos profissionais, e eu queria, se a gente pudesse resumir aqui, ou pelo menos buscar qual é o tipo de profissional que você busca, quais os atributos que você busca, se você busca gente com carteira, sem carteira, me fala um pouco melhor assim, até para o pessoal de casa, se alguém se interessar, pode mandar uma mensagem no LinkedIn, mandar uma mensagem no Instagram para você. Perfeito. A gente busca profissionais, a gente tem um time hoje de formação aqui em São Paulo, que é muito bacana, a gente sempre está buscando esse time, e eu acredito particularmente muito em pessoas com muita vontade de aprender e de crescer. Aquela mesa proprietária que você comentou? Não, essa é a mesa intensidade que a gente fala. A mesa proprietária é a mesa dos... Mesa intensidade. A nossa mesa intensidade eu tenho um carinho bem especial pelo time, principalmente o time que está aqui em São Paulo e em Curitiba, que é uma turminha que a gente vê crescer e evoluir, e eles crescem e evoluem numa velocidade excepcional. Mas sim, a gente tá olhando profissionais que tenham carteira, né? E que tenham um perfil muito empreendedor, mão na massa, que estejam dispostos a aprender, comprometidos com o resultado, né? Não é um cenário... O cenário dentro de banco é muito difícil também, mas aqui entenda que vir para cá também tem um processo de adaptação, também tem um processo de aprendizado. É bem empreender, efetivamente. Empreender, né? Mão na massa, comprometido. É esse perfil que a gente busca, de construção, de fazer parte de um projeto que realmente gere valor para o cliente, né? Que mude a vida, fazer o melhor. Então tem que ter essas características, mas a principal delas é entender que neste mundo aqui a gente está em processo de aprendizado, né? E que a pessoa que está entrando hoje tem que entrar muito consciente do que eu falei lá atrás, né? Daqui 1 ano esse mercado vai mudar, total. Daqui 2 anos ele vai estar diferente, daqui 3 anos ele vai estar diferente. Então a principal característica que hoje eu busco nos profissionais é a adaptabilidade. Né? Então, o profissional que está querendo crescer, evoluir, doido por desafio, maluco por trabalhar, né? Comprometido com o resultado e esteja disposto a se adaptar, é o profissional que a gente busca. Isso que você falou do perfil empreendedor, eu acho perfeito, porque imagina só, o assessor de investimentos, ele é como se fosse um empreendedor, ele tem a lojinha dele de diversos produtos, ou dela de diversos produtos, e tem que buscar novos clientes. Acho que a Manchester, a própria XP dão estrutura, vai dar os especialistas, vai dar o escritório, mas não adianta nada, o cliente não vai vir sozinho, de bom grado, buscar você para, toma aqui, 100 milhões de reais. Não quer assim, se fosse assim seria mais fácil a nossa carreira. Então, ter esse perfil empreendedor, eu acho que é golaço, principalmente, independente de onde seja. E imagina só, eu vejo muita gente a gente contratou muita gente que veio de banco, e realmente tem gente que não tem esse perfil, porque recebeu a carteira, fez o gerenciamento, e eu acho que a tua história é um grande exemplo de que dá. Né? Você saiu de uma carreira consolidada no banco, mais de 10 anos, vindo de um banco inglês, e aí foi pro Bradesco e, decidiu, no ápice, a pandemia você não deixou seus clientes, e por isso que você acabou trazendo boa parte deles, mas você conseguiu ali no olho do furacão, fazer do limão uma limonada e construir uma carteira e virar um sócio relevante, da Manchester. Acho que você é um case, espero que você venda isso pelo menos pro pessoal de fora, de que dá para fazer, mas não é sem trabalho, né? Não é achando que os clientes vão brotar aqui, né? Eu acho que o nosso mercado, ele cria um glamour que a gente tem que tomar muito cuidado. É um mercado que, realmente, a remuneração, você pode chegar a patamares muito legais, né? Então, assim, se ganha bem nesse mercado, mas tem um preço,
né? Eu acho que a gente só precisa entender que isso faz parte de um processo. Então, quando vem aberto, né? Vem aberto a se adaptar, a aprender, a trabalhar. Eu falo que o que enriquece é trabalho, né? Não são os investimentos. Então, eu gosto de tirar um pouco desse glamour que a gente olha de pessoas muito bem remuneradas no mercado financeiro. Acontece, né, gente? Isso é normal acontecer com pessoas de sucesso, é normal acontecer com pessoas que têm disciplina e tudo mais. Isso é parte do processo. Só que isso é parte de um processo. Né? Isso é o dia a dia, é a pessoa levantando cedo, é a pessoa trabalhando até mais tarde, no final de semana estando num evento, indo para um evento à noite para estar presente em locais que o seu cliente está. Entendo super, né? Então, assim, não adianta vir com a cabeça que vai receber tudo pronto, porque não é assim que funciona. Aqui realmente, e é muito mais não do que sim, né? Depois a gente começa a ficar mais assertivo e mais efetivo, mas tem que se adaptar aos nãos, né? Então, isso daí eu digo que para quem quiser, realmente dá para ganhar muito dinheiro, dá para fazer muita coisa legal, né? Dá para ter muito sucesso, dá para ajustar a vida mais equilibrada, para quem gosta de viajar, para quem gosta de fazer esportes e tudo mais. Viajar principalmente. Mas exige um esforço bastante grande de trabalho, né, de estudo, então tudo isso é muito importante. Pensa só, né, o brasileiro na média ganha R$3.500 por mês, imagina viver em São Paulo só com esse valor, é um negócio que nem o aluguel hoje em dia você consegue pagar. E realmente o mercado financeiro ele te dá essa possibilidade. Eu sou um exemplo, né? Hoje tudo que eu tenho veio do mercado financeiro. Eu falo que eu não tenho herança, eu tenho passivo. Graças a Deus eu aprendi muito a ter a maturidade por conta disso. Mas você citou um negócio muito importante, Camila. Você falou rotina acordar cedo. Eu gostei disso. Mas me fala aí, hoje... Qual importância você dá para a rotina, principalmente para um assessor que está começando, está querendo entrar naquela fase de maturidade? Fala a importância da rotina para você. Qual seria a rotina de assessor, por exemplo? Gente, rotina é vida, eu falo, né? Rotina é a melhor coisa que pode... Tem gente, eu não gosto de rotina. Pelo amor de Deus, para com isso. Tem que ter rotina. Rotina é a melhor coisa que você pode colocar na sua vida, né? Então... primeiro, faça esporte. Se você é uma pessoa mais agitada, faça um esporte que te tire um pouco, te traga um pouco pro centro, Sim. né? Ou medite, né? Cada um usa a sua técnica, né? Então, mas para mim uma rotina bacana de um assessor é um assessor que chega, que ele se mantém informado ali entre 8, 9 horas da manhã, né? Antes do mercado abrir, é o horário que você lê notícia, é o horário que você busca as informações, né? Para quem é um pouco mais matutino, vamos colocar assim, eu gosto de acordar bastante cedo, porque eu treino, né? Mas para quem é mais matutino, faça isso das 7 às 8, né? Se informe nesse período, já tem um monte de podcast, de informação ali. E durante a rotina, eu acho que na hora que o mercado abre, gente, é cliente. É falar com o cliente, é estar na frente do cliente, esquece notícia, esquece burburinho. Claro que se acontecer alguma notícia atípica, vai pipocar no teu celular, porque isso a gente faz pelos assessores, deixa que isso a gente cuida, as estruturas vão te ajudar a mandar a informação, mas vai para o front, vai para frente do cliente, estrutura a tua rotina para que você fale pelo menos com um cliente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, dependendo do grau de maturidade da sua carteira. Independente do grau de maturidade da carteira, sempre fale com um novo cliente, né? Busque, puxa, eu não estou recebendo da minha base indicação, se coloca presente em algum evento, em algum restaurante, em algum... Golaço. Né? Então, assim, se você tem dificuldade com cold call, como eu tenho, né? Atenda de forma excepcional o teu cliente para que você receba recomendação. Então, e peça indicação, né? Acho que tem muita gente que tem medo de pedir indicação do cliente. Peça indicação, pergunta em quais eventos ele está indo, vai no evento que a pessoa tá, porque ele vai te apresentar para o amigo dele, né? Então, tem tanta estratégia bacana que dá para... No prédio que você trabalha, dá uma olhada nas empresas que estão ali, tem tanta estratégia para poder crescer, né? Mas dentro dessa rotina, para mim, o assessor ele deve estar muito voltado se quer trabalhar das 8 às 18, né? Das 8 às 17, das 9 às 17, vamos colocar assim, das 10 às 17, o mercado está aberto, na frente do cliente, conversando com o cliente, usa as estruturas que você tem. E, se possível, tenta estar presente em alguns eventos ali na parte da noite, às vezes no final de semana, porque o nosso business, assim, para quem ama, para quem é apaixonado por esse negócio, é com pessoas, é com o cliente. Eu falo que os eventos são como se fosse o night job, né? É a parte do relacionamento que a gente tem que estar, é a vida e assim...
essa parte eu gosto. Acho que a assessoria não é uma carreira para todo mundo, é uma carreira que quem gosta de ser comercial, porque imagina, você vai passar o dia inteiro falando com gente. Pô, se você não gosta, eu acho que tem outras carreiras que dá para ganhar dinheiro sem ter esse desafio, que realmente ele é cansativo, eu adoro, mas ele é cansativo. E você comentou muito de treino, e é legal porque eu tenho há 4 anos um esporte na minha vida, ele me ajuda muito, principalmente a ter a minha sanidade mental, né? Deixa a gente tranquilo. E você treina com o Manuel Lago, né? A gente estava conversando, grande Manuel Lago, Rio de Janeiro, 6 anos já com ele. E me fala assim, quais desafios esportivos mais legais que você já teve, ou que são mais emblemáticos para você já teve, e o benefício que você vê do esporte assim, para a tua vida profissional, o que você veio colhendo ao longo dos anos? Legal, bacana. Você sabe que o maior desafio não foi uma prova. Foi um camp, um treino, né? Para quem não conhece, um trail camp que o Manuel, o meu técnico, ele faz um trail camp, né? E esse foi no Colorado, na região de Boulder, que é uma região bem esportiva, muito bacana. 2.000 metros acima do nível do mar. Isso, tem problema com altitude e tudo mais. E o último treino foi subir no Pikes Peak e foi um dos treinos que eu mais lembro, assim, que eu mais tenho carinho. Foram 30 quilômetros, né? Nossa. Você sobe e desce depois, então... assim, um desafio muito legal. E a 2.000 metros. Altimetria que tinha na... lá eu não lembro, mas assim, eu tenho as fotos, tudo no final é só caminhada, porque não tem como, o ar não vem, você puxa o ar e o ar não vem de tão difícil. Mas foi muito legal, assim, foi uma das experiências mais incríveis, porque eu falo que o Manuel, ele tem uma habilidade de fazer esses encontros incríveis, né? E era um grupo, né? O grupo que eu tava era um grupo com diferentes... As pessoas tinham capacidades ali diferentes, né? Tinham pessoas muito fortes, pessoas medianas e pessoas mais fracas, né? E eu acho incrível, né? Ele fala assim, no one left behind. Então, o mais forte bate lá na frente e volta para buscar o mais fraco, né? Então, um grupo muito... Eu tenho um carinho gigante por esse grupo que foi... Até hoje, nós somos amigos. Tem cliente, tem gente que virou cliente, muito legal. Isso é legal, então, para mim, o maior desafio da corrida foi fazer esse camp, que foram 9 dias correndo seguidos, né, ininterruptos. Então, para fazer esse desafio, eu tive que treinar muito no início, né? Então, eu passei, assim, mais de 9 meses ali me preparando para treinar, né, para o camp. Então, com as minhas fisioterapeutas maravilhosas, né, que estão lá em Curitiba me ajudando ali, porque a gente... Tem que ter quase uma equipe, né, para poder acompanhar. Alimentação balanceada, e aí você tem que fazer alguns sacrifícios, você diz alguns não, mas assim, para mim esse de corrida foi um dos maiores desafios. E a corrida para mim hoje, eu tenho uma rotina de viagens muito intensa, eu não consigo colocar uma prova tão longa, tentei esse ano fazer a Maratona de Buenos Aires, não consegui por uma rotina muito intensa, acabei me lesionando, né? Acabei conseguindo ir só para os 21 quilômetros da São Paulo City. Que super difícil, inclusive, que a gente estava comentando. Mas assim, faz parte do processo que a gente está como empresa e das escolhas que eu fiz nesse momento, mas a corrida hoje, para mim, é para manter a sanidade mesmo, né? Para conseguir estar na frente da minha turma ali bem, sempre para eles, né? Quando eu cuido de mim, eu cuido deles também, né? Exatamente. Essa é a minha relação com o esporte. E é legal que o esporte, ele te ajuda... Por exemplo, quando você fez esse treino de 30 quilômetros numa trilha, é extremamente desafiador. Eu corri sábado passado 45 quilômetros. Caraca! Eu subi a Vista Chinesa no Rio, aí quando eu postei, o Manuel mandou mensagem. Falou, você pediu permissão pra entrar aí na Vista? Você pediu permissão a mim? Já subi a Vista também. Foram quase 1.000 metros, porque eu subi, depois desci... E aí depois eu fui até a Barra da Tijuca. No Rio foram quase 45. Pô, o treino foi completamente desafiador. Vários momentos eu queria parar, vários momentos eu caminhei um pouco. E o legal o esporte é a forma mais rápida e direta de você enfrentar a desistência. Você falar assim pro seu corpo, cara, não, vou continuar. Pô, no nosso trabalho é a mesma coisa. Ou aquele cliente, você ligou 10 vezes para aquele cliente e ele não responde, e ele não fecha o negócio. Não, mas vamos uma 11ª, vamos uma 12ª, talvez na 15ª o negócio seja fechado. Então isso para mim, eu falo que a assessoria de investimentos é como se fosse uma maratona. Você vai ter os treinos primeiros para você fazer o 5, 10, 21. E aí quando você faz o 42 e vai ficando melhor, você vai aprendendo a curtir o longo prazo, a curtir o processo, a curtir o não que você recebe, a curtir, aprender a se desenvolver nos eventos para gerar networking, a começar a fazer algumas palestras para clientes. Você consegue
de uma forma mais rápida atingir todos. Então acho que a assessoria é muito disso, né? É muito gostoso ver que a gente compartilha muitas coisas complementares e parecidas com relação à nossa carreira. E Camila, pra gente finalizar, o papo tá muito bom, mas senão o papo vai até infinito aqui, ainda mais falando de corrida. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. A gente está tanto na plataforma, tá no YouTube, plataforma de streaming, mas aquele recado final para quem quer entrar no mundo da assessoria, quer trabalhar de fato ou quer se desenvolver melhor. Quais são as palavras finais que você daria para essa pessoa? Pode relacionar talvez aos próximos anos, né? A gente está num nível de juros chegando, não sei se vai chegar a 14%, 15%, mas eu falo que é o ponto mais baixo do nosso trabalho, né? Porque daqui para frente o juro caindo, é o cliente saindo cada vez mais no banco. E aí vai ter cada vez mais dinheiro para a gente ir atrás na assessoria. O que você falaria assim, de mensagem final para as pessoas? Pô, legal. Primeiro, estuda. Né, estuda muito, não esqueça que esse mundo é aprendizado. Quanto mais preparado você tiver, melhor você vai sair quando você estiver na frente de um cliente. Só que entenda que este mundo não é só técnico, né? Então, se você puder investir um pouquinho nas chamadas soft skills, né? Puder ler um pouquinho, trabalhar autoconhecimento, o que você é bom, o que você não é, trabalhe isso daí em equilíbrio, né? Então acho que primeira parte é esse. Entenda que a gente não controla tudo, mas a gente controla a gente é capaz de lidar com algumas situações. Então, é muito importante a soft skill nesse momento, nesse quesito, né? Então, minha dica não, né? O que eu deixaria de mensagem final é: estuda, cuida do emocional, da cabeça, venha com muita intensidade, coloca a rotina na tua vida porque ela é vida, né? Tenha muita disciplina, planeje, mas não esqueça de executar, cara, porque assim, a execução é o que move esse mundo. Então, quem fica muito no teórico, não é na frente do computador olhando o gráfico que você vai trazer cliente para a tua base, tá? Então, não esqueça que o planejamento é importante, a estratégia é super importante, mas a execução ela é essencial para que você consiga dar os próximos passos. Então, preparação estuda pra caramba os dois âmbitos, técnico e a parte emocional também. E aí, coloca na tua vida a rotina e vai para execução que o negócio dá certo. É isso, né? Acho que a diferença de quem sonha e quem faz é a execução. Né? Se eu ficar só sonhando ou só estudando, eu nunca vou saber como é que é na prática. Mas, Camila, papo muito engrandecedor, cara. Muito, muito obrigado. Parabéns pela tua história. Acho que a tua história com certeza já inspira as pessoas que estão ao seu redor. Acho que vai inspirar muito mais pessoas, acho que, desse programa. Obrigado demais pela tua presença. Obrigada, Rian. Gente, esse foi o papo de assessor com Camila Pereira, da Manchester Investimentos. Pô, pessoa muito bacana, com uma carreira excepcional. Espero que tenha ajudado muitos de vocês a entender um pouco mais do nosso ambiente, que é possível a transição, como a gente consegue entender essas nuances do mercado de assessoria de investimentos. Até uma próxima. Forte abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu.